Olá, meu nome é Juliana Caselas Gonçalves, eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Estou gravando esse vídeo como requisito de aprovação da disciplina de Trabalho Individual 3 e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa da tese, que tem como título inicial Meta-heurísticas aplicadas ao problema de agendamento de colheita florestal com restrições de adjacência. Meu orientador é o professor Cássio Tadeu Scarpim, e o co-orientador é o professor Júlio Eduardo Arce, do Departamento de Engenharia Florestal. A pesquisa aborda o problema de agendamento de colheita florestal, que tem como objetivo principal encontrar a forma mais eficiente do ponto de vista econômico para colher um mosaico de talhões distribuídos pela floresta. Uma característica principal desse problema é que cada talhão pode ser colhido uma vez durante todo o horizonte de planejamento, e por conta disso, o problema requer a utilização de variáveis binárias na sua modelagem. Além disso, quando falamos sobre agendamento tradicional, não há controle da dispersão da colheita e são considerados apenas os aspectos econômicos. Porém, existe a necessidade de conciliar aspectos ambientais no planejamento. Pois além das metas financeiras, é preciso que os gestores florestais considerem fatores além da produção, tais como energia, biodiversidade, qualidade da água e proteção do habitat da vida selvagem. Também é importante considerar alguns aspectos negativos causados pelo processo de colheita. Alguns deles são erosão, diminuição da qualidade de água de córregos e rios e perda de espécies nativas. Então, para considerar aspectos ambientais no modelo matemático, pode-se incluir restrições de adjacência entre talhões. A literatura apresenta duas abordagens. A primeira delas, o RM, impede que quaisquer talhões adjacentes sejam colhidos no mesmo período. Por conta disso, é considerado um tipo de restrição mais rígida, pois não contempla a área dos talhões envolvidos para o corte. A segunda abordagem, a ARM, permite que talhões adjacentes sejam colhidos no mesmo período, desde que a área total colhida não ultrapasse o limite máximo definido. As figuras mostram exemplos de soluções factíveis de cada tipo de restrição, considerando uma floresta dividida em talhões e um horizonte de planejamento de 5 anos. À esquerda temos o exemplo de solução na abordagem URM, onde talhões vizinhos não podem ser colhidos no mesmo período, e à direita temos uma solução factível na abordagem ARM, considerando o limite de área máxima de 20 hectares. Então, para a aplicação de restrições de adjacência, no modelo URM precisamos de uma matriz binária que representa as adjacências entre talhões, e um coeficiente que determina o número de talhões vizinhos para cada talhão da floresta. Já no modelo ARM, além da matriz de adjacências, precisamos do parâmetro de área máxima permitida para a colheita, pois nesse modelo é permitida a formação de blocos. Ambas as abordagens têm o tempo de solução aumentado exponencialmente conforme o número de variáveis e restrições dos modelos. Então, como justificativa, temos que conforme a quantidade de talhões na floresta aumenta, ocorre aumento na quantidade de variáveis de decisão, na complexidade do modelo matemático e no tempo necessário para obter soluções, tornando cada vez mais difícil resolver por meio de métodos exatos. De acordo com Pukala e Kutila 2005, a tomada de decisão com a existência de múltiplas metas a serem cumpridas junto a objetivos espaciais e não lineares e a natureza combinatória dos problemas de planejamento florestal são razões que requerem o uso de algoritmos heurísticos de otimização no planejamento, em vez dos métodos tradicionais de programação linear. O que também é ressaltado por Dong em 2015, que afirma que a motivação para explorar métodos heurísticos para obter melhores soluções em problemas florestais decorre da possibilidade de permitir que as empresas possam gerar maior retorno financeiro
ou desenvolver um plano de ação que melhor se adequa aos interesses sociais e ambientais. Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa é aplicar a Meta-heurística Simulated Annealing no modelo matemático para o problema de agendamento de colheita florestal com restrições de adjacência, incluindo outros conjuntos adicionais de restrições, como, por exemplo, restrições de demanda. E os objetivos específicos são: analisar os impactos causados pela utilização de meta-heurísticas neste problema por meio de diferentes fatores, tais como o valor da função objetivo, o volume colhido e tempo computacional, e também comparar os resultados obtidos na utilização de meta-heurísticas com o modelo de programação linear inteira mista. A aplicação de meta-heurísticas em problemas de planejamento florestal pode auxiliar no manejo florestal sustentável, buscando equilíbrio entre objetivos econômicos e ambientais, pode ajudar na simulação e previsão de incêndios florestais e também auxiliar na otimização da logística de transporte de madeira. Algumas vantagens e desafios na utilização de meta-heurísticas em problemas de planejamento florestal são: a flexibilidade, pois as meta-heurísticas podem ser aplicadas a uma ampla gama de problemas florestais, a complexidade computacional, pois os problemas podem requerer grande capacidade, especialmente para problemas mais complexos, os parâmetros, pois é importante ajustar parâmetros das meta-heurísticas para garantir desempenho otimizado, e as soluções, pois as meta-heurísticas podem promover soluções satisfatórias, mas não garantem que a solução ótima seja encontrada. A primeira meta-heurística abordada na tese é a têmpera simulada ou Simulated Annealing. Se trata de um algoritmo derivado a partir de processos de recozimento de sólidos proposto por Metropolis, 1953. A analogia com a otimização combinatória foi introduzida em 1983 e aperfeiçoada em 1985. E esse algoritmo tem a lógica inspirada na têmpera, que descreve um processo de aquecimento e posterior resfriamento de um metal a partir de reduções gradativas de temperatura, com o propósito de evitar a formação de defeitos no metal. Então, o algoritmo Simulated Annealing se inicia com uma solução aleatória, que é modificada gradualmente. O algoritmo aceita soluções piores com uma certa probabilidade, permitindo escapar de mínimos locais. A aceitação das soluções é feita pelo critério de Metropolis. Então, nós temos uma função f, que no caso é a maximização do valor presente líquido, I denota a solução atual e J a candidata à nova solução. Então, se o valor da solução candidata for maior do que o da solução atual, essa solução nova é aceita. Caso contrário, a solução pior pode ser aceita se atender o critério expresso pela equação. E conforme a temperatura T esfria, diminui a probabilidade de aceitação de soluções de qualidade inferior. Por último, temos a convergência, pois o algoritmo converge para a solução final com base na taxa de resfriamento. O modelo matemático inicial proposto traz uma função objetivo de maximização do valor presente líquido da floresta, onde os índices I representam os talhões e J os períodos do horizonte de planejamento. Tem-se o primeiro conjunto de restrições aplicadas, expresso pela equação 2, que estabelece que cada talhão da floresta seja colhido apenas uma vez durante o horizonte de planejamento. O conjunto 3 define o domínio das variáveis de decisão, que são binárias. 4 e 5 são restrições que determinam a idade mínima e máxima para a colheita de cada talhão da floresta. E 6 é o conjunto de restrições URM, que não permite que talhões adjacentes sejam colhidos no mesmo ano. Esse modelo foi utilizado para alguns testes preliminares. Outros conjuntos de restrições serão adicionados ao modelo com o decorrer da pesquisa.
Alguns cenários foram determinados para fazer os testes iniciais. Então, primeiro temos o cenário livre, por meio da programação linear inteira mista, utilizando o Gurobi. Esse cenário considera a função objetivo de maximização do valor presente líquido, restrições de idade mínima e máxima de colheita. Depois, nós temos o cenário livre resolvido utilizando a meteorística Simulated Annealing, considerando os mesmos conjuntos de restrições. E temos os dois últimos cenários, que consideram as restrições de adjacência de talhões, resolvidos por meio do modelo de programação linear inteira mista e pela abordagem meteorística, respectivamente. Para esses testes, consideramos uma floresta de 79 talhões com idades iniciais entre 11 e 15 anos e área total de 748 hectares. Os parâmetros considerados para o algoritmo Simulated Annealing foram: para as idades mínima e máxima dos talhões temos 13 e 19 anos, respectivamente, temperatura inicial 100.000, o fator de resfriamento igual a 0,95, e como se trata de um modelo mais simples, o tempo máximo de execução para a meteorística foi de até 60 segundos. Ambas as abordagens foram programadas em linguagem Python e aqui temos os resultados em termos do valor da função objetivo. No cenário livre, o algoritmo Simulated Annealing conseguiu atingir a mesma solução ótima obtida pelo Gurobi. Já para o modelo URM, que é mais complexo, a função objetivo obtida por meio da meteorística em um tempo de 60 segundos teve valor inferior à do modelo exato. Porém, na figura podemos observar que também é uma solução factível, pois nenhum talhão vizinho foi colhido no mesmo período, assim respeitando as restrições impostas. Os próximos passos da pesquisa são: continuar a revisão de literatura, gerar dados para testes, determinar cenários e parâmetros considerados nos modelos, implementar um algoritmo Simulated Annealing com a aplicação de restrições do tipo ARM, e também incluir restrições adicionais ao modelo matemático. Essas são as referências utilizadas na elaboração dessa apresentação, porém muitas outras estão sendo utilizadas no desenvolvimento da tese. Agradeço a atenção de todos que assistiram esse vídeo e até a próxima!